Ah, você quer que eu te diga a verdade? Você quer que eu te diga a verdade? Cara, os próprios. Essa ideologia do Miguel, ela é exatamente um braço da agenda globalista. E, cara, eu não tenho dúvida nenhuma. Isso é um braço da agenda globalista. Pode ter certeza que aí tem dedo de Jorge Soros e todo o exército de pessoas que basicamente atuam do lado dele para, de uma certa forma, desestruturar o mundo. Entende? Ah, entenda uma coisa. Qual é o maior medo do globalismo? O maior medo do globalismo é pessoas estruturadas construindo uma oposição extremamente forte, de modo que atrapalhe o seu próprio avanço. Me diz uma coisa, amigo. O que é que forma pessoas fortes? O que é que forma pessoas emocionalmente fortes, inteligentes emocionalmente, capacitados para, de uma certa forma, oferecer uma resistência digna às causas que o movimento globalista impõe? A família, amigo. É a família. É a família. Homem e mulher numa união, de modo que eles, de uma certa forma, eduquem pelo exemplo seus filhos, a ponto de introjetar neles valores e conhecimentos capazes para, de uma certa forma, serem aptos para enfrentar toda a desestruturação fomentada pela agenda globalista. É simples. A partir do momento que eu ataco a família, eu ataco o núcleo de formação de uma sociedade decente. Eu ataco o núcleo de formação de uma sociedade forte, capaz de oferecer uma resistência digna. É muito simples. Não tem nada de dificultoso, um jumento consegue entender isso. Um jumento consegue entender a estratégia do movimento globalista. Então, basicamente, você vai ter a maior ferramenta de destruição familiar, que é a anarquia. E como é que eu implanto a anarquia? Olha para o mundo, amigo. Feminismo, anarquia, MGTOW, um movimento reacionário ao próprio feminismo, anarquia. Ou seja, eu crio uma moeda, eu crio outra face. Por quê? Porque desta forma eu gero mais anarquia. É que nem direita e esquerda. Eu crio a direita e crio a esquerda, porque só a direita não vai ter tanta anarquia como a presença da esquerda. Só a esquerda não vai ter tanta anarquia. Eu preciso da presença da direita. Por quê? Porque eu vou polarizar. Eu vou tornar a esquerda e a direita incomunicáveis. Então, não vai haver, de uma certa forma, um relacionamento entre a esquerda e a direita, uma negociação, não. Eles simplesmente vão se odiar e cada um vão correr para lados opostos. O que está acontecendo com feminismo e MGTOW? Feminismo separando as mulheres dos homens, cada vez mais distantes. MGTOW separando os homens das mulheres, cada vez mais distantes. Esses caras que estão falando sobre MGTOW aí na internet, esses caras estão pagando de libertos, esses caras estão pagando de desgadatizadores, né? Esses caras estão pagando de fora da Matrix. E, cara, eles são mais gados do que os próprios gados, eles são mais escravos do que os próprios escravos. Entende? Eles são a pior classe de escravo existente. Qual é a pior classe de escravo existente? É o escravo de Goethe. O escravo de Goethe é aquele escravo que ele pensa ser livre. Esses caras são os maiores escravos existentes. Eles estão falando sobre migtão como se fosse uma libertação para os homens, como se fosse uma transcendência para os homens, aonde o homem migtão ele é muito mais homem. Por quê? Porque ele está seguindo o seu próprio caminho. Ele não está mais vulnerável ao poder tirânico das mulheres. Ele não está mais vulnerável ao grande poder feminino.
Como se as mulheres estivessem tão poderosas assim. Entende? E você vê que isso, na verdade, nasce de um medo de sofrer, de estar vulnerável num relacionamento. Isso nasce como uma forma de se proteger de um relacionamento por meio do não envolvimento. Ou seja, eu não me envolvo, por quê? Porque eu posso ter uma decepção, então não me envolver me torna completamente aliviado. Por quê? Porque agora, se eu não estou envolvido, eu não tenho mais decepções amorosas com as mulheres. As mulheres já não podem mais me ferir, porque eu não me envolvo com elas. Ou seja, são homens fracos, que não desenvolveram coraça, que não são capazes de aprender com os seus próprios erros, que não são capazes de aprender com a própria vida e ficam inventando muitas vezes determinados fatos para corroborarem a própria estadia na zona de conforto que eles, de uma certa forma, se lançam. Porque estar nessa zona de conforto é uma zona protetora, é meio que uma fortaleza para mim. Entende? Eles se isentam da responsabilidade de ser capazes de selecionar as mulheres, de perceber qual daquelas mulheres é ideal para constituir uma família. Entende? De perceber entre várias mulheres e selecionar aquela que, de fato, é uma mulher que dá para encarar uma vida ao lado dela. Entende? Então, de uma certa forma, eu prefiro me afastar de todas as mulheres apenas. Entende? Por quê? Porque, de uma certa forma, eu não tenho mais responsabilidade, né? É uma responsabilidade do cão você escolher uma mulher. Não é fácil, eu tenho que basicamente estudar personalidades, né? Eu tenho que muitas vezes também penar, né, até encontrar uma mulher decente, porque logicamente a gente sabe que tem mulher boa e mulher ruim, assim como tem homens bons e homens ruins, entende? O mundo ele é constituído nessa dualidade, o bem e o mal, o bom e o ruim, isso é natural. Agora, eu tenho que assumir a responsabilidade pela minha vida e uma dessas responsabilidades que eu tenho que assumir é de encontrar uma parceira digna. Agora não é ficar dizendo que todas as mulheres são feministas e que de todas as mulheres elas não prestam, né? É impossível você encontrar uma mulher decente hoje nesse mundo, né? Você tem que tomar cuidado com as modernetes, né? Que basicamente é a forma como os migtons denominam todas as mulheres, né? Todas elas são modernetes, basicamente. Então, peraí, cara. Que isso? Então quer dizer que é modernete quer dizer mulheres ruins, né? Então as mulheres que basicamente hoje estão impregnadas pelo movimento feminista, né? Um movimento que na verdade, cara, é até inexpressivo, entende? Um movimento na verdade que é até inexpressivo. É que basicamente a gente está tendo um crescimento muito grande de as influenciadorazinhas, né, começar a querer fazer o que é chamado de empoderamento feminino. Né? Então, o que é o empoderamento feminino? O empoderamento feminino nada mais é que botar titica na cabeça das mulheres em relação aos homens e não deixar com que as mulheres, de uma certa forma, se relacionem saudavelmente com os homens. Essa baboseira do empoderamento feminino. Ah, você tem que focar na sua energia feminina, né? Ah, você tem que tomar o poder e assumir o controle. O que você acha que uma mulher feminista vai ganhar com isso? Um homem beta. Um homem pelo qual ela não tem desejo nenhum sexualmente. Por quê? Porque a questão do poder ela está muito mais relacionada ao homem do que com a própria mulher. Uma mulher, ela não sente atração sexual por um homem que não domina. É natural, é biológico. Uma mulher não sente atração sexual por um homem que não domina. Se o homem ele não for dominante,
Ela basicamente não vai enxergar esse homem como um parceiro digno de proteger ela e de proteger a sua prole. E dessa forma ela vai desdenhar ele. Se ela desdenhar ele, ele perde completamente o respeito dela. E logicamente não há mais relacionamento aí. Porque ela não se sente segura com esse homem. Um dos fatores dentro do relacionamento que faz uma mulher se apaixonar pelo homem e querer estar com ele é a questão do homem ser capaz de proporcionar a segurança. Se ele não é capaz de proporcionar a segurança, ela não se apaixona por ele, meu amigo. Ela não tem aquele desejo sexual, entende? De fato, tarar o cara. O que ela vai fazer? Se ela se relaciona com um homem feminino, se ela se relaciona com um homem que não é capaz de protegê-la, ela vai traí-lo. Ela irá trair com outro homem que tem um material genético muito melhor. Um homem que proporciona segurança, um homem que, de uma certa forma, é o que é chamado de macho alfa. Entende? Que, na verdade, eu não gosto muito desse termo macho alfa, eu acho que isso é uma tag sem graça. Eu acho que, na verdade, eu acho não, tenho certeza que esse é a figura do homem mesmo, de fato, como ele deveria ser. Entende? Então, ela vai traí-lo. E esse homem vai ter uma decepção amorosa e ao invés desse... que é chamado também de macho beta, né? Macho alfa e macho beta. Mas eu não vou usar esses termos. Mas esse homem que ele é mais afeminado, esse homem que ele não tem essa capacidade de dominância, no momento em que ele for traído, ele, de uma certa forma, vai começar a buscar essas ideologias frustradoras, né? Essas ideologias de homens frustrados, como a própria Migtão. Entende? E aí, basicamente, aí ele vai encontrar a tal da Red Pill, que nada mais é que, cara, fica frustrado aí no teu canto e faz o seguinte, não busca mais relacionamento na sua vida, nem busca aprender com os erros que tu cometeu no relacionamento anterior e, cara, segue o teu próprio caminho aí. Entende? E dessa forma ele encontra um alívio. É isso que ele faz. Entende? Mas isso acontece por quê? Porque este homem, ele não aprendeu a ser homem. É por isso. Entende? Essa questão do Migtão, ela atua exatamente na própria família. Por quê? Porque está separando homem de mulher. O que acontece? Os homens evitam relacionamento. Dessa forma, eles até controlam a natalidade. Né? Porque se você for ver, os homens não mais, de uma certa forma, constituindo família, né? Dificilmente você vai... Se você, de uma certa forma, fazer filhos, vai fazer fora de uma relação saudável. Esses filhos não vão ser estruturados mentalmente. E aí, o que acontece com pessoas que não são estruturadas mentalmente, não são capazes mais de oferecer resistência nenhuma aos movimentos globalistas. Né? E, basicamente, se você for um migtão à risca, você não vai fazer mais filhos porque, basicamente, você só vai transar com prostituta. Entende? Então, basicamente, não haverá mais filhos. Então, ela é uma estratégia do movimento globalista que está indo muito bem. Que está indo muito bem, que vai basicamente destruir os valores cristãos, o que mais o movimento globalista quer. Por quê? Os fatores cristãos estruturaram a sociedade. Minar os costumes cristãos é fazer o quê? É destruir a base que, de uma certa forma, fundamentou a sociedade ocidental e que tornou a sociedade ocidental próspera, de uma certa forma. Porque a, de uma certa forma, organizou. Então, o que basicamente é? Destrói essa base cristã, destrói a família e você vai destruir o indivíduo humano. Destruindo o indivíduo humano, o mundo é feito de idiotas e idiotas não oferecem resistência. Tá aí o resumo da ópera.